não, vambora para o vídeo. E aí, aqui, o time já está concatenado com esses jogadores, né? Mesmo uma atuação um pouco abaixo, técnica, do Luciano e do Lucas, um pouco. O Lucas fez gol ainda, mas o Luciano, abaixo do que ele vinha jogando, o São Paulo conseguiu controlar bem o jogo e jogar pelos dois lados do campo, né? Contra a Ponte Preta, o Lucas Ramon quase não foi acionado. Quando foi acionado, saiu o gol. Mas contra a Ponte Preta não tinha o Bobadilla. E o Bobadilla é o jogador que dá o suporte para o lado direito inteiro do time. O São Paulo joga sem ponta e sem o Bobadilla, o lateral não tem companhia, né? E foi numa jogada, Lucas Ramon começando, Bobadilla finalizando, que saiu o primeiro gol. O jogo aéreo contra o São Paulo é um Deus acuda do caramba. Então, precisa melhorar urgente. Olha, não, então, depender do Sabino, não precisa. Jogou bem. Então, gente, vamos lá. As pessoas querem tudo ao mesmo tempo agora. Ao abrir mão do sistema de 3 zagueiros, até tem um comentário muito interessante do Marcelo Beckler na transmissão da diferença de média de altura do Bragantino em relação ao São Paulo. O Bragantino só tinha Varapau e meteu 50 atacantes altos no segundo tempo, jogando só com 2 zagueiros. O Sabino, no gol, por exemplo, ele estava no segundo pau. Tinham 3 gigantes no primeiro, 3 gigantes no segundo. Então, sem 3 zagueiros, sobretudo sem o Arboleda, o jogo aéreo piora mesmo, né? Você ganha jogo pelo chão e perde jogo pelo alto, né? Tava na conta, digamos assim. E aí, assim, né, Tironi? Quando o Crespo decide colocar o terceiro zagueiro, depois que o Rafael faz um milagre numa bola aérea, na hora do escanteio, o Ferrarese já esperando, sai o gol. E aí vira um bafafá, né? Agora, tem uma situação que eu gostei particularmente e vou elogiar na parte final, já 2-1, aquele desespero. Como os atacantes estrangeiros, o Tapia e o Caleri, são maliciosos em todos os atos para defender. Eles estão atacantes defendendo. O Tapia chegou lá, o momento que ele tinha passado da bola, e foi lá e foi dar uma trombada no goleiro. Para quê? Para ele poder voltar. E com ele voltando, ele desarmou lá. E o Enzo, que tomou um cartão amarelo safado no começo do jogo, porque aquele ponta direita, depois foi para a ponta esquerda, Lucas Barbosa é chato para dedéu, é uma crica e quem merecia tomar o cartão na hora foi só ele. O Enzo aguentou o tempo todo com 500 pontas no lado dele, ele soube também segurar a barra. Na situação que o São Paulo começou o ano falando em rebaixamento, aquelas loucuras todas, nem me incomoda, pelo contrário, acho que o São Paulo chegar na semifinal do Campeonato Paulista é exatamente o check no Campeonato Paulista, ou seja, eu cheguei aonde eu tinha que chegar por ser São Paulo. Se eu perder um clássico agora e ficar fora, tá tudo bem. Claro que nós não queremos, mas tá tudo bem perder um clássico numa semifinal de Campeonato Paulista, não tem problema. O problema é você perder para Red Bull, é você perder para Mirassol, você perder para times menores. Aí você começa a gerar uma situação. Então, perdeu agora, foi eliminado do Santos, Corinthians e Palmeiras, não tem problema, tá? Eu vejo dessa maneira, eu não tenho essa megalomania e tal. As estatísticas do jogo, cara, elas indicam um jogo que não é totalmente verdadeiro, né? Que, pô, o Bragantino deu 17 chutes a gol, o São Paulo só 6. Mas o São Paulo tava ganhando. Quantas grandes oportunidades de gol o Bragantino teve? Quase nenhuma. Né? Ele teve uma bola na entrada da área que o Rafael salvou, uma segunda que o Rafael também fez uma grande goleira, uma grande defesa, mas assim, nenhuma delas foi uma coisa escancarada para se fazer o gol, mais perdido do que necessariamente mérito do atacante que fez o gol, né? Grandes chances perdidas, elas são consideradas dessa maneira, tá? Estatisticamente é aquele gol que o atacante perde o gol, e não necessariamente ele tem muito mais chances de fazer o gol do que o zagueiro. Nenhuma bola dessa aconteceu, então são estatísticas de posse de bola, de algum volume de jogo, mas não necessariamente de você ter as 2 chances claras de gol do jogo. Falando do São Paulo, o São Paulo converteu as 2. A formação que o São Paulo usou hoje, para não chover no molhado, acho que quando você não tem a bola, Caleri e Luciano, para mim não rola, tá? Eu acho que essa é uma formação para quando o São Paulo tem a bola, porque aí você tem Lucas, você tem o Marco Antônio para chegar, se aproximar dele, você tem eventualmente ali uma proteção que o Danielzinho e o Bobadilla podem dar para defesa, para os laterais poderem avançar. O Ramon, lateral direito, tá saindo muito bem, tudo bem, melhor do que o Cedric, que também não precisava de tanto para se destacar, mas, pô, era o que a gente esperava. Então, parabéns pro garoto, tá entrando muito bem, tá com coragem, tá indo lá na frente, fazendo jogada e tal, muito bem. Danielzinho também continua muito bem no São Paulo, mas eu não acho que é a formação ideal para se jogar fora de casa, tá? Acho que o São Paulo com controle de bola pode ter isso, sem o controle de bola eu optaria por um Ferreirinho, eu optaria por alguns jogadores que dessem um pouco mais de velocidade, desafogo pro São Paulo, que desse um pouquinho mais de drible, que desse uma linha de fundo pro São Paulo, porque o Caleri, cara, recebendo bola para brigar, o Luciano recebendo bola de costas pra correr, entendeu? Então você pega, a partir do momento que o São Paulo faz 1-0, ele entrega a bola pro Bragantino e fala assim, então agora eu vou pro contra-ataque. Cara, vamos combinar que assim, contra-ataque com o Caleri e Luciano, cara, pô, não são 2 jogadores velozes, não são 2 jogadores que vão ganhar na velocidade, não são 2 dribladores, então cansamos de ver o Caleri empurrando com a bola pra lateral, fazendo assim com o braço pra segurar o outro cara,
eu não vejo, né? Eu não vejo tanto sentido. Mas talvez o Crespo tenha imaginado um jogo onde o São Paulo fosse dono da bola. Eu não imaginei isso, tá? Mas talvez ele tenha imaginado que o São Paulo fosse ter o controle da posse de bola e criando situações e tal. E aí faz sentido você ter dois jogadores fortes e tal na área para fazer isso. Não é minha formação. Para falar com a gente. Queria que você começasse falando dessa classificação, né? O São Paulo, em muitos momentos, muita gente colocou muita dúvida em cima, falou até de rebaixamento e chega numa semifinal com uma boa campanha. Começo difícil, mas depois deu tudo certo. Pois é, boa noite a todos da TNT, um prazer estar falando com vocês. Nós estamos muito felizes, é claro, pela classificação, e não só pela classificação, mas pelo jogo que nós fizemos. Sabíamos que iríamos enfrentar uma equipe muito qualificada, que é o Red Bull. Todas as equipes que vêm jogar aqui sabem da dificuldade que é jogar aqui contra eles, que é uma equipe muito qualificada, e nós fizemos um grande jogo, soubemos passar por todas as fases da competição, e foi muito legal quebrar esse tabu aí de 6 anos, né, que não vencia o Red Bull, talvez, aqui. 9 jogos, 2019. Então, porque... E num momento importante, que era valendo a classificação para essa semifinal, nós queremos muito estar na final do Paulistão, e eu acho que o jogo é esse. Pensar jogo a jogo, a gente teve um início difícil, mas a gente sabia do nosso potencial, da capacidade de cada um de trabalhar, de dedicar, e eu acho que a gente vem crescendo na competição, isso é muito importante, e continuar, eu acho que nessa pegada de evolução, para que a gente possa buscar cada vez mais objetivos, e o nosso trabalho é levar o torcedor nosso à alegria, e ele só fica feliz com títulos, então buscar os títulos, e o Paulistão é um título muito desejado por nós. Para finalizar, queria só que você falasse da força desse grupo do São Paulo, né? Como você falou, passou por mais um momento difícil e passa a impressão que, de fato, esse grupo cada vez se une mais, né? No momento difícil. Enfim, entram alguns jogadores, mas a base é sempre a mesma dos experientes. E você é um deles, né? Você assume também esse papel de líder para levar a garotada junto e superar os momentos difíceis. E eu acho que é isso que o torcedor sempre espera, que independente do momento, da fase, que a gente possa, dentro de campo, representá-los. Eu acho que o torcedor ele está sempre junto conosco por isso, porque a gente, independente da fase, do momento, a gente conta muito com a ajuda deles e a gente tenta fazer o nosso melhor, e eu acho que o nosso trabalho ele é voltado para isso. Então, que a gente possa, a cada dia, com certeza, trabalhar ainda mais, evoluir. Sabemos que a gente precisa ainda continuar nessa crescente, continuar nessa evolução, mas o principal de tudo é o que a gente tem feito, que é se doar dentro de campo 100%, para que a gente possa estar mais próximo das vitórias. E eu tenho certeza que se a gente a cada jogo correr 10, 20% a mais do que o nosso adversário, com certeza nós vamos estar mais próximo disso. Ele poderia ter criticado. Eu não gostei da arbitragem dela, achei que ela errou aqui, errou acolá. Normal, ela não está isenta de críticas. O que você não pode é criticar ninguém pelo gênero dela, pelas escolhas de vida dela, por um posicionamento A, B ou C. Você tem que criticar pelo trabalho que a pessoa apresentou. É simples esse raciocínio. Mas, Brazito, para a gente acabar, infelizmente tivemos que falar sobre esse assunto e foi muito importante, mas um pensamento do jogo ali, uma frasezinha curta para acabarmos em alto astral, que o Caião, para ele ter um domingo muito mais alegre aí com sua poesia, meu amigo. Até me ajustei na cadeira aqui. Sabe o que chamou muito a minha atenção ontem, quando acaba o jogo? A reação dos jogadores do São Paulo. Eles poderiam fazer uma festinha ali e ir embora. Vários deles foram para a torcida e cantaram as músicas. Tem vídeo do Marcos Antônio cantando música, do Luciano cantando música, do Lucas cantando música. É um elenco conectado com a torcida. Isso chama muito atenção. Os jogadores do São Paulo, eles não estão lá porque eles são profissionais, também porque eles são profissionais, mas muito porque eles gostam de estar lá. Vários deles são São Paulinos de criação, como o Lucas, como o Marcos Antônio era São Paulino, como o Luciano vive intensamente aquilo ali. A gente pode fazer críticas a jogos, que eles atuaram mal, enfim, mas nunca que eles não quiseram. É um elenco que quer muito. E ontem o final do jogo ficou claro, quando eles ganham o jogo e quando eles vão à torcida, quando eles cantam músicas, quando eles vivem isso. Tem uma frasezinha que do dia minha irmã gosta, que é: nas boas eu te sigo, nas más eu te amo. Essa torcida, ela nunca deixou o São Paulo, ela seguiu o São Paulo nas más, ela é a razão do São Paulo não ter jogado uma Série B, ela é a razão do São Paulo ter conquistado títulos mesmo na pior fase da sua história, ter sido campeão da Copa do Brasil, ter sido campeão da Supercopa e ter virado campeão de tudo, o time que ganhou todos os títulos. Então, assim, essa torcida merece essa conexão, e ainda bem que esse elenco entende. Acho que isso pode fazer com que o São Paulo tenha coisas grandes esse ano, Caião. É isso. É isso. Eles escolheram estar aqui. Eles escolheram estar no São Paulo. Às vezes, com salário atrasado, às vezes com uma estrutura que não é a melhor do Brasil, mas hoje o São Paulo não tem a melhor estrutura do Brasil, mas o São Paulo tem uma torcida, o São Paulo tem uma conexão. E isso pode fazer com que o ano de 2026 seja bom.